Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao castelo de Colditz, no coração da Alemanha. Filmes de guerra sempre são bons. E quando o filme de guerra é sobre fugas impossíveis de campos de prisioneiros, fortemente vigiados pelos malvados alemães, aí então é um prazer. Como não esquecer de A Coragem à Senha, Fugindo do Inferno, O Expresso de Von Ryan, ou então aquela série Guerra, Sombra e Água Fresca, que tanto nos impressionaram e são boas até hoje. Pois bem, nos anos 70 foi lançado um filme na TV americana chamado A Fuga dos Homens Pássaros, sobre uma fuga impossível num castelo que era uma prisão de segurança máxima com um planador. Esse filme causou um alvoroço quando foi lançado e até hoje é muito procurado, pois é meio difícil de encontrar. Mas a história por trás dessa fuga escondia muitas outras histórias do castelo de Colditz, uma pequena cidade no interior da Alemanha que realmente abrigou prisioneiros perigosos para os alemães. Hoje eu vou falar tudo sobre o castelo de Colditz e as fugas mirabolantes. O castelo de Colditz, no estado alemão da Saxônia, localizado perto de Leipzig e Dresden, foi construído na encosta de um penhasco rochoso acima do rio Mulde no século XI. O local ganhou fama internacional como um campo de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente preparado para oficiais aliados considerados incorrigíveis, ou seja, que repetidamente escaparam de outros campos alemães. Durante a guerra, o castelo abrigou cerca de 500 oficiais aliados. Alguns famosos, como o lendário piloto da Batalha da Grã-Bretanha, Sir Douglas Bader, que mesmo tendo as pernas amputadas em 1931, lutou a Batalha da Inglaterra, se tornando as, e foi capturado após um pouso forçado em território francês ocupado pelos alemães. Além de Bader, outros prisioneiros também se tornariam não menos conhecidos, pois o castelo de Colditz era considerado impossível de escapar. Mas estes oficiais fizeram uma série de tentativas ousadas e o local no final da guerra ostentava um dos maiores índices de fugas bem-sucedidas. O castelo de Colditz é aquela fortaleza do século XVI, com muros reforçados e bem apropriado para manter prisioneiros por um longo tempo dentro de suas alamedas. E a estrutura dele realmente impressiona. Para sair do castelo, existiam 3 portões com segurança reforçada. Os muros eram altos e espessos. Na área externa, cercas protegiam o pátio, além de patrulhas constantes, pontos com metralhadoras, holofotes, refletores para vigilância noturna. O castelo era construído sobre uma montanha rochosa, portanto era impossível a escavação de túneis no solo. Além disso, a pequena cidade de Colditz, onde está o castelo, fica a 600 quilômetros da Suíça, o país neutro mais próximo. Portanto, o desafio não era apenas escapar do castelo, mas também percorrer 600 quilômetros em território inimigo. E toda essa segurança do castelo era necessária, pois os prisioneiros que foram alocados ali não eram flor que se cheire, eram verdadeiros guerreiros. O castelo recebeu prisioneiros britânicos, canadenses, franceses, poloneses, holandeses, belgas e até americanos, mas ao final da guerra. Estes prisioneiros inventaram vários métodos para escapar. Duplicaram chaves de portas, copiaram mapas, falsificaram documentos alemães e fabricaram também suas próprias ferramentas. E criaram até um mercado negro em que os prisioneiros usavam itens de seus pacotes da Cruz Vermelha para comprar informações e ferramentas de alguns guardas que topavam cooperar, ou moradores da cidade anexa ao castelo. Mas mesmo conseguindo escapar do cativeiro no castelo, os prisioneiros ainda enfrentavam o desafio de seguir o seu caminho em um território inimigo.
Um dos prisioneiros que conseguiram escapar, mais tarde escreveu um livro sobre suas experiências em Colditz. Trata-se de Pat Reid, um dos poucos que escaparam e chegaram à Suíça neutra no final de 1942. Após a guerra, Reid foi diplomata e administrador e, por fim, voltou à sua formação anterior à guerra, de engenheiro civil. Ele também escreveu sobre suas experiências em 2 livros best-sellers que se tornaram base de um filme, de uma série de TV e de um jogo de tabuleiro. Reid diz que cada oficial que conseguiu escapar era comemorado como um home run, e ele ajudou a aumentar a lenda em torno de Colditz. Mas vamos então às fugas ou tentativas mais famosas. No início do vídeo eu falei sobre aquelas fugas mirabolantes, que às vezes a gente achava que era coisa de filme mesmo, mas não era. Confira algumas das fugas que aconteceram no castelo. No final de 1940, o oficial britânico Peter Allen, ou Anthony Murray Allen, descobriu que os alemães estavam mudando vários colchões do castelo para outro acampamento e decidiu que esta seria a sua porta de saída. Ele avisou aos oficiais franceses que carregavam os colchões que um deles seria um pouco mais pesado. Allen era fluente em alemão, pois havia estudado no país antes da guerra. Vestiu-se então com o uniforme da juventude hitlerista e foi costurado em um dos colchões. Ele conseguiu ser carregado no caminhão e descarregado em uma casa vazia dentro da cidade. Várias horas depois, saiu e pegou a estrada ao longo da rota de 160 km para Viena, via Stuttgart, chegando até a pegar uma carona com um oficial da SS. Allen pretendia chegar à Polônia, mas quando chegou a Viena, não tinha dinheiro alemão e não conseguiu ajuda no consulado americano, pois os Yankees ainda não haviam entrado na guerra. Acabou adormecendo em um parque e capturado novamente, voltando para Colditz, onde passou 3 meses na solitária. Em 12 de abril de 1941, aconteceria a primeira fuga bem-sucedida, ou seja, um home run, pois os prisioneiros conseguiram chegar à Suíça. O plano foi executado durante a caminhada diária que os prisioneiros faziam até o parque frente ao castelo, mas guardado por cercas e soldados alemães. Foi aí que um tenente francês chamado Alain Leray se tornou o primeiro a se livrar de Colditz, se escondendo no porão de uma casa que ficava ao longo do caminho do parque, e depois escalando a cerca e desaparecendo, chegando à Suíça. Logo após essa fuga do francês, foi a vez de 2 oficiais holandeses, utilizando o espaço do parque também para se esconder. Só que dessa vez, na tampa de um bueiro que havia no meio do pátio. Os holandeses fizeram então um jogo de rugby simulado, usando uma das opções táticas do jogo, chamado Scramble, que é quando os 2 times se envolvem num abraço gigantesco, tentando empurrar um ou outro grupo e formando um bolo de pessoas. E foi justamente no meio deste bolo que 2 holandeses abriram o alçapão fora da visão dos guardas, se esconderam lá dentro e seus companheiros tiveram cuidado de fechar novamente o alçapão com um ferrolho de vidro. E após os holandeses voltarem para o castelo, quando a noite caiu, foi fácil para eles saírem do bueiro, abrindo o alçapão, tendo cuidado de fecharem novamente com o ferrolho original para que esse plano pudesse ser usado novamente. Mas havia a contagem e, para iludir os alemães, os holandeses construíram manequins vestidos como eles, que ficavam misturados aos outros soldados durante a contagem, e os alemães levaram dias para perceberem a fuga. 4 outros holandeses, usando o mesmo estratagema, também conseguiram escapar do castelo, chegando até a Suíça. Uma outra fuga incrível foi a da mulher alemã, um produto da fábrica de réplicas que os prisioneiros tinham no castelo. Numa manhã de junho de 1941, os prisioneiros voltavam de sua caminhada diária supervisionada do parque para o castelo e pararam próximo a um portão para deixar uma elegante senhora alemã passar.
Os guardas alemães não disseram nada, mas quando a mulher se afastou do castelo, um dos prisioneiros notou que ela havia deixado cair o relógio e disse: "Ei, Fraulein, seu relógio." Mas a mulher o ignorou e continuou a caminhar apressada. Então um guarda alemão foi atrás dela e descobriu que ela era, na realidade, o tenente francês Alpin Boulet, cujo fracasso em sua quase fuga foi por conta do cavalheirismo britânico. Imagine você, um guarda de segurança alemão, vai ao toalete no meio da noite e escuta a parede sendo escavada. O que você faria? Na noite de 31 de julho de 1941, um guarda alemão foi ao banheiro, na ala nordeste do Kommandantur, ou seja, o prédio do quartel-general alemão dentro do castelo. Enquanto ele estava no vaso sanitário, cuja parede era anexa a um dos quartos dos prisioneiros britânicos, o guarda ouviu um barulho da parede sendo raspada. Daí informou a segurança do castelo. E mais à noite, 2 oficiais britânicos, vestidos como civis, de repente quebraram a parede logo atrás do vaso sanitário e saíram por ali. Os alemães, que formavam um comitê de boas-vindas, disseram: "Por aqui, por favor, senhores." E ao todo, 10 prisioneiros passaram pelo buraco antes que os alemães acabassem com a farra. O ano de 1942 foi especialmente complicado para os alemães. Foi o ano com mais tentativas de fuga. Uma delas envolvia uma apresentação teatral. 6 de janeiro de 1942. Nesta noite, 4 oficiais prisioneiros em Colditz deslizaram por um buraco aberto no chão do teatro, onde os prisioneiros executavam um concerto, descendo por uma sala desocupada, ganhando o corredor que levava ao portão principal do pátio, saindo sobre a sala da guarda alemã. Vestidos então como oficiais alemães, desceram por ali, passando pela guarita, atravessando o pátio alemão e saíram tranquilamente pelo portão principal. Daí, sob o manto da escuridão, escalaram um muro desprotegido ao longo do pátio. Tratava-se do tenente britânico Eire Nieve e o tenente holandês Tony Lutjen, que era fluente em alemão, o que foi fundamental para o sucesso da fuga dos dois. Depois de passarem o muro do pátio, enterraram seus uniformes alemães e pegaram o trem matinal para Leipzig, chegando até Ulm. Mas em Augsburg, a senhora que vendia passagens de trem ficou desconfiada e avisou a polícia local. Os dois foram capturados e interrogados, contando que eram holandeses trabalhando na Alemanha. Ao serem enviados para um outro local para uma checagem, eles conseguiram escapar novamente, caminhando por 3 dias, sendo descobertos novamente por trabalhadores. Novamente em risco, na noite do 4º dia, conseguiram chegar à fronteira suíça, buscando abrigo no vilarejo de Ramsen, já em território suíço. Por sua fuga bem-sucedida, ambos foram condecorados em seus respectivos países, e Eire Nieve ingressou no parlamento após a guerra. No meio desse elenco de fugitivos sempre tem uma estrela, e esta era Dominic Bruce, um recordista em tentativas que virou até um popstar. Dominic Bruce foi descrito como o mais engenhoso fugitivo da Segunda Guerra Mundial. Ele fez 17 tentativas para escapar de campos de prisioneiros de guerra, incluindo várias tentativas em Colditz. Por causa de sua estatura muito pequena, o tenente Dominic Bruce era conhecido também como o Nanico. Ele chegou a Colditz em 1942, após uma fuga do castelo de Spangenberg, disfarçado de médico da Cruz Vermelha. Ao chegar na famosa prisão, imediatamente começou a avaliar as possibilidades de fuga, que veio quando o novo comandante do local instruiu os prisioneiros a empacotarem os pertences em excesso e uma variedade de caixas foi entregue para carregá-los no armazenamento. Bruce viu ali a sua chance e foi colocado dentro de uma caixa da Cruz Vermelha de 1 metro quadrado, com apenas uma lima e uma corda de 12 metros, feita de lençóis. As caixas foram levadas para um depósito no 3º andar do castelo e Bruce, naquela noite, escapou. Quando os guardas alemães descobriram a corda feita de lençóis pendurada na janela, na manhã seguinte, encontraram também a caixa vazia, na qual Bruce havia inscrito em alemão: "O ar de Colditz já não me agrada. Até logo."
Só que Bruce foi recapturado uma semana depois, tentando embarcar em um navio sueco em Danzig, e foi levado novamente para Colditz. Bruce, antes de ser preso, serviu num avião da Força Aérea Britânica em missões de bombardeio contra a Alemanha. E por suas façanhas, ele foi condecorado com a Cruz Militar, e é a única pessoa conhecida a ter recebido tanto a Cruz Militar Britânica quanto a Medalha da Força Aérea. Bruce também apareceu com destaque em livros, filmes e programas de TV, sendo também nomeado pela rainha como oficial da Ordem do Império Britânico. Obviamente, os prisioneiros tinham muito tempo livre para se dedicar aos planos, e alguns deles eram especialmente audaciosos. Confira a fuga do eletricista. Na noite de 28 de dezembro de 1942, um dos oficiais franceses deliberadamente queimou o fusível das luzes do pátio. Como eles previram, o eletricista de plantão na cidade, chamado Pontherdt, foi convocado, e enquanto ele consertava as luzes, o tenente francês chamado Perraudot, vestido quase de forma idêntica a Pontherdt e carregando uma caixa de ferramentas, saiu tranquilamente pelo portão do pátio do castelo de Colditz, passando sem problemas pela primeira linha de guardas. Mas o guarda no portão principal pediu o seu token, ou seja, a passagem livre, que haviam sido emitidas para cada guarda e cada membro da equipe de manutenção do campo, especificamente para evitar esse tipo de fuga. Sem esperança de escapar, Perraudot se rendeu. Agora, o maior clichê de um campo de prisioneiros é o túnel, mas o castelo de Colditz era construído sobre uma rocha gigantesca, não havia como escavá-lo, mas haviam paredes e encanamentos. 9 oficiais franceses organizaram um projeto de escavação de túneis de longo prazo no castelo de Colditz. O túnel começava na torre do relógio da capela e se estendia até a área exterior do castelo, por mais de 40 metros. A entrada do túnel era na adega e a partir dali a escavação seguia pelos muros e paredes do castelo. Os alemães já suspeitavam que os franceses estavam cavando em algum lugar, com base no barulho que reverberava pelo castelo à noite. No dia 15 de janeiro de 43, os alemães finalmente revistaram a torre do relógio fechada. Ruídos foram ouvidos abaixo e, após baixar um menino pelo poço, 3 oficiais franceses foram encontrados. Depois de pesquisar o porão, a entrada do túnel foi descoberta a apenas 2 metros do limite da conclusão. Observando uma reconstituição feita no início dos anos 2000 no castelo de Colditz, é possível ver a dificuldade de escavar através dessas paredes e como o espaço era extremamente apertado. No caminho desse longo túnel pelas entranhas do castelo, ainda tinha um outro obstáculo: grossas vigas de carvalho que davam sustentação à estrutura, e os prisioneiros tiveram que serrar as vigas no meio da escavação com facas de cortar pão. Imagine. Por fim, o plano mais ousado de todos: a fuga dos homens-pássaros, ou seja, o planador, que seria lançado do topo do castelo. A mais ambiciosa tentativa de fuga de Colditz foi idealizada por 2 pilotos britânicos, Jack Best e Bill Goldfinch, que haviam sido capturados após tentar escapar de outro campo de prisioneiros. O planador para 2 homens seria montado por Bill e Jack no sótão inferior acima da capela e deveria ser lançado para voar através do rio Mulde, que estava 60 metros abaixo. A pista para decolagem seria construída a partir de mesas colocadas no telhado e o planador seria lançado por meio de um sistema de roldanas ancorados em uma banheira de metal em queda cheia de concreto que iria acelerar o planador a uma velocidade superior a 50 km por hora, no curto espaço de 20 metros.
Os prisioneiros construíram uma parede falsa para esconder o espaço no sótão, aonde trabalharam lentamente no planador, construindo-o com pedaços de madeiras roubados, tecido de lençóis, colando tudo com mingau. Porém, a guerra terminou antes que o planador levantasse voo. E embora o planador de Colditz nunca tenha voado, o conceito era tão forte que um filme em 1971, A Fuga dos Homens-Pássaros, estrelado por Doug McClure e Richard Basehart, foi feito dando desfecho à história. Além disso, vários livros, documentários e uma série de TV chamada Colditz foram produzidos e lançados baseados em tudo que aconteceu no famoso castelo. No entanto, a maior fuga só veio a ocorrer mais de 50 anos depois. Em meados dos anos 1990, a TV britânica fez uma reconstituição e investiu pesado, recriando o planador e seguindo o passo a passo de toda a construção e preparação, que à época da guerra não ocorreu, pois a guerra acabou. Os aliados chegaram e libertaram a cidade. Mas no documentário da TV britânica, o plano foi finalmente executado na íntegra e o planador ganhou os céus da pequena cidade alemã, provando que o plano era viável e poderia ter sido implementado em sua plenitude. São tantas as histórias sobre o castelo que, se vocês me derem um feedback, eu pretendo fazer uma segunda parte, porque outras fugas ficaram de fora. Só a história do Dominic Bruce já vale um vídeo. Vou fazer um especial dedicado somente a esse pequeno inglês. Mas nem tudo eram flores internamente em Colditz. Tem a história de um único soldado indiano que ficou prisioneiro ali e foi marginalizado pelos outros aliados europeus. Durante todo o período que o castelo foi uma prisão, apenas um prisioneiro foi morto em uma tentativa de fuga pelos alemães. Trata-se de Michael Sinclair. Ele também será personagem no próximo vídeo sobre o castelo. Pesquisando, eu descobri algumas imagens fantásticas, como, por exemplo, os primeiros europeus que foram a Colditz depois que o Muro de Berlim caiu e a Alemanha se reunificou. Lembrem-se, Colditz ficou na parte leste, na parte oriental, comunista, durante o período da Guerra Fria, na Alemanha Oriental. E quando as Alemanhas se unificaram, os antigos prisioneiros do castelo voltaram ao local pela primeira vez. E as imagens do decadente castelo e da decadente cidadezinha destoam um pouco do que hoje é o castelo de Colditz. Então, quando você compara as imagens do início dos anos 90 e de uma visita recente a Colditz, você vê que o castelo hoje está melhor preparado do que estava há 30 anos atrás para receber o turista. E nós iremos a Colditz num dos nossos roteiros em breve. Bom, era isso então. Espero que a gente se encontre em Colditz. Se você gostou do programa, não se esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!